Olá pessoal, Gabriel novamente. Agora venho para trazer as configurações intermediárias do nosso sistema. Então as próximas aulas todas vão ser as configurações intermediárias do sistema. Esta aula é a aula 7, eu vou comentar sobre cartão ponto. Então vamos lá. Para acessar o menu de cartão ponto, vamos até o menu de cartão ponto ou vamos até movimentações, cartão ponto, acesso completo. Somente leitura, só vai poder visualizar as marcações, mas não vai poder fazer alterações no cartão ponto. Então vamos para o acesso completo. Então, explicando um pouco o que é o cartão ponto. O cartão ponto é onde a gente faz inclusões de ponto de forma manual, a gente faz ajustes de cálculos, lançamentos de folga, entre outras opções. Então, quero dar uma explicação geral e bem completa do que é o cartão ponto. Então, aqui do lado esquerdo a gente consegue ver o período, que no caso é o período que a gente vai selecionar no cartão ponto. A gente seleciona o período, seleciona o funcionário e clicamos em atualizar. O funcionário que é selecionado aqui é o primeiro da lista. A lista é feita em ordem alfabética. Aqui então a gente tem desde o dia 1 até o dia 10, que no caso é o período que a gente está selecionando aqui. Aqui do lado direito a gente tem visualizar miniatura do horário, que no caso a gente vai visualizar o horário que está configurado para ele, que está vinculado lá no cadastro do funcionário, que no caso é o horário 1. Aqui a gente tem uma opção de busca. Se tiver muitos funcionários no sistema, a gente consegue fazer uma busca dos funcionários utilizando essa opção aqui. Aqui a gente tem uma forma rápida de chegar no cadastro da pessoa, do funcionário. No caso, se eu clicar aqui, eu vou para o cadastro da Cris. Clicando aqui, chegamos até o cadastro da Cris. Então, essas opções ali são as opções mais simples. Agora, então, vamos para a opção filtros. Aqui em filtros, esses filtros aqui são todos relacionados ao cadastro de pessoas. Então, temos filtros de empresa, departamento, função e tipo. Vou fazer um exemplo aqui. Se eu selecionar as pessoas, os funcionários do administrativo, lembrando que esse é um filtro de funcionários. Eu clico em administrativo, eu fecho, dou um OK na mensagem e clico em OK. Apareceu a Cris novamente, mas somente ela, porque só ela faz parte do departamento administrativo. Vou fazer um outro exemplo, suporte. Clique em OK. Aqui essa mensagem ela informa que os filtros foram alterados. Clique em OK e atualizo novamente. Aqui aparece o Gabriel e o Juan. O Juan também faz parte do departamento do suporte. Então, função funciona da mesma forma. A gente tem todas as funções cadastradas no sistema. E aqui a gente tem todos mensalistas e horistas. Então, como que a gente faz essa separação de quem é mensalista e de quem é horista? Para fazer isso, a gente tem que ir lá no cadastro do horário, abrir o horário, alterar ele, opções, modo de cálculo, horário, mensalidade. As pessoas que estão vinculadas neste horário e está marcada a opção de mensalidade são mensalistas. E pessoas que não estão marcadas, que no horário que está vinculado no funcionário, não está marcada essa opção, ela é horista. Acho que é bem simples de entender essa parte aqui. Aqui temos o botão de salvar. Toda vez que a gente faz uma alteração aqui no cartão ponto, 7h50, e dá um OK. Se a gente não clicar aqui e atualizar, vai sumir aquela alteração porque ela não foi salva. Então, esse é o botão de salvar. Todas as alterações que foram feitas aqui, para elas ficarem salvas no banco de dados, a gente tem que clicar no botão salvar. Agora vamos até opções. Aqui em opções a gente tem ajustes parciais, observações, registros de funções, sobreaviso e horas em espera. Eu vou explicar uma por uma aqui. Ajustes parciais. Para que serve ajustes parciais? Eu tenho até um exemplo aqui já em tela, no dia 6/10, que o nosso funcionário chegou às 8 da manhã, saiu ao meio-dia,
ele deveria iniciar o trabalho às 13 horas, se a gente for aqui, é numa terça-feira, na terça-feira ele deveria começar às 13 horas, mas ele começou às 13h20, então ele chegou 20 minutos atrasado, mas ele teve um acordo com o chefe dele, com o gerente dele, que ele ia chegar um pouco mais atrasado, e o gerente falou, não, pode sair que a gente não vai te dar falta. Então a gente pode fazer um ajuste nesse cálculo aqui. Como que a gente vai fazer esse ajuste aqui? A gente vem até opções, ajustes parciais, incluir, seleciono a data que eu vou lançar esse ajuste parcial, que é o dia 6/10. Aqui é uma justificativa, essa justificativa ela não tem uma função, como posso dizer uma função? Não, ela não tem uma... Ela não vai fazer uma alteração nos cálculos, é só para informar. No caso aqui eu vou colocar uma justificativa atraso. Essa justificativa atraso eu já tenho ela cadastrada lá no cadastro de justificativas, atraso. Eu coloquei a descrição dela, chegou atrasado. Então quando alguém chegar atrasado eu uso ela para esse tipo de situação. Eu clico aqui, aqui eu vou colocar a hora inicial, que no caso ele devia começar às 13, mas ele chegou às 13h20. Então, como o chefe dele liberou ele para sair, chegar um pouquinho mais tarde, eu vou lançar um ajuste, né? Então, vou colocar às 13 horas, e o ajuste vai ter até às 13h20. Eu vou lançar esse saldo positivo. Se eu não marcar essa opção aqui, ele não vai atuar na coluna de ajuste. No caso, se eu marcar essa opção aqui, ele vai atuar na coluna de ajuste. Se eu marcar ela, não vai atuar na coluna de ajuste. Aí eu vou explicar para vocês como é que é sem e como marcar essa opção. Eu vou clicar no botão de OK, fechar. Aqui eu vou salvar, eu vou minimizar, vou até a tela de cálculos, clico no botão de atualizar. Então aqui a gente pode ver que a marcação da entrada 2 do dia 6/10, ela está em azul. Por que ela está em azul? Porque ali a gente tem um ajuste. Então, como a gente pode ver, sem aquela opção que eu comentei, a coluna de ajuste tem um lançamento. Agora eu vou mostrar sem aquela opção. Eu posso vir aqui e alterar. Marquei a opção, cliquei em OK, fechar, salvei. Vou novamente até a tela de cálculos e clique em atualizar. Clicando em atualizar, a gente pode ver que o ajuste não foi atribuído na coluna de ajuste, porque a gente marcou aquela opção que eu comentei. Eu vou mostrar para vocês como que fica o cálculo se a gente não lança nada. Vamos lá. Excluir o ajuste parcial que a gente fez. Vou novamente até a tela de cálculos. Então, removendo o ajuste, a gente tem as faltas do funcionário e tem as horas normais em 7h20. Correto? Então, vamos até a próxima opção. Deixa eu fechar novamente, eu vou abrir novamente aqui. Vou até o funcionário Gabriel, atualizo. Opções. Aqui eu tenho as observações. Eu vou colocar... Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim, vamos clicar, vou lançar esse ajuste parcial aqui. No dia 6, a justificativa atraso, das 13 horas até as 13h20, positivo. Fechei aqui. Se eu vim na tela de cálculos e atualizar, ele ajustou os cálculos, lançou o ajuste ali de 8 horas, removeu as faltas, colocou nas horas normais, então está com o horário como se tivesse trabalhado o dia inteiro correto, sem aquelas faltas. Venho aqui, venho em opções, venho em observações, clico no botão de incluir. No dia 6/10, seleciono a data 6/10 e aqui eu vou colocar uma observação. Então, no dia 6/10, pediu para... Não, informou que iria chegar atrasado. Clique em OK, fechar,
Aonde que a gente consegue visualizar isso? A gente consegue visualizar aqui, mas aqui é o cadastro, né? Então vamos até a tela de... Vamos na janela, cálculos, eu atualizo aqui, clico no botão de imprimir, tipo de relatório, cartão ponto, no botão de imprimir. No dia 6/10 a gente vai ter aquela observação ali, ó, pode ver, observações, 6/10 informou que iria chegar atrasado. Então, observações serve para a gente colocar uma observação no cartão de ponto do funcionário. Vamos até cartão de ponto novamente. Aqui eu tenho registros de funções. Então, essa opção aqui ela não é mais utilizada no momento no nosso sistema, porque ela é para equipamentos muito antigos, equipamentos onde eles tinham mais de uma função além de bater o ponto. Então, ela não é mais utilizada no nosso sistema. Mas, caso algum cliente vá utilizar, aqui a gente coloca a data, a hora, a função que vai ser utilizada e o equipamento. No caso aqui eu só tenho um equipamento. A função ela é cadastrada no menu de manutenção, equipamentos, funções do equipamento. Aqui, como eu disse, ela é para equipamentos antigos, onde eles têm mais de uma função além de bater o ponto. Aqui a gente tem outros equipamentos, a gente podia marcar refeição. Então, no equipamento as pessoas iam lá, marcavam refeição e ela aparecia aqui nesta coluna, a refeição marcada. Então é isso. Como eu disse, é algo que não é mais utilizado no nosso sistema. No todo o tempo que eu tenho aqui na empresa, são quase 3 anos e eu não encontrei isso, e não encontrei um cliente que utiliza essa opção aqui. Certo? Então vamos até sobreaviso, que é a próxima opção. Essa opção aqui é um cadastro quando o funcionário vai entrar de sobreaviso. O que é sobreaviso? Imagina aqui no funcionário Gabriel. Ele trabalha das 8 da manhã até o meio-dia, das 13 até as 17 horas. Mas o meu gerente vai chegar em mim e vai falar assim, Gabriel, na sexta-feira de noite, das 18 até as 22 horas, tu vai ficar em sobreaviso. Tu vai ficar em sobreaviso e se eu precisar de ti, tu tem que me atender. Então eu posso fazer essa configuração de sobreaviso. Como que ela é feita? Eu clico aqui, incluir, seleciono a data, vou fazer da mesma forma que eu fiz no dia 6. Então vai ser das 18 horas até as 22 horas. Ok. Fechar. Vou atualizar. Vou até a tela de cálculos. Eu atualizo. Aqui eu tenho 3 novas colunas, que é a coluna de SA dia, SA TRAB, que é SA sobreaviso trabalhado, e aqui é o saldo de sobreaviso. Então, nesse dia eu tenho sobreaviso de 4 horas. No caso, eu estou de sobreaviso das 18 até as 22, eu não trabalhei em nenhum momento nesse período. Se eu trabalhasse naquele período ali, eu vou fazer um exemplo aqui, das 18 horas até as 20 horas. Vou clicar no botão de salvar, vou novamente até a tela de cálculos, atualizo. Aqui já aparece a marcação, eu fiz uma extra, porque eu trabalhei após o horário que estava configurado para mim. Mas se a gente for lá do lado direito, onde tem as colunas de sobreaviso, aqui eu tenho a coluna de SA dia, que é a quantidade de horas sobre aviso que eu tenho naquele dia. Aqui é a quantidade de horas sobre aviso que eu trabalhei 2 horas no período de sobreaviso, e eu tive um saldo de 2 horas de sobreaviso. Essa opção os clientes utilizam dessa forma que eu comentei, e isso é pago para o funcionário um valor de sobreaviso mesmo se ele não vai trabalhar. Então, mas se ele trabalha no sobreaviso,
é pago o valor normal para ele da hora extra, e se ele não tem que trabalhar, fica esse saldo também é pago, mas é um valor menor para o funcionário, porque ele estava sob aviso, então poderia ser que o meu chefe ia me chamar para trabalhar naquele período ali, mas eu trabalhei só 2 horas naquele período e não um período todo de 4 horas que eu tinha configurado. Vamos para a próxima opção. Aqui é horas em espera. Essa horas em espera ela é um pouco parecido com sobreaviso, mas elas não são iguais, né? Elas são parecidas. Então, horas em espera geralmente é utilizado para caminhoneiros, onde eles vão fazer pausas. No caso, o caminhoneiro trabalhou 5 horas e ele vai fazer uma pausa. E essa pausa é de 1 hora. Então, a pessoa que cuida do RH, ou o caminhoneiro, na verdade, informa que ele fez essas pausas. Eu clico no botão de incluir. É de forma bem manual mesmo. Eu vou colocar no dia 1º. No dia 1º, ele fez uma pausa das 9 da manhã até as 10h30. Clico no botão de OK. Clico em salvar. Vou até a tela de cálculos. Clico no botão de atualizar. Foi no dia 1º. Vou até o fim. E aqui a gente tem uma coluna de espera. Então é um cadastro feito manualmente das horas em espera do caminhoneiro, que é só para informar que ele teve uma pausa, que ele ficou horas em espera, no caso, né? Então, como eu disse, ele é utilizado para quando o caminhoneiro faz uma pausa, ou ele para o almoço, ou ele espera o caminhão dele ser carregado, ou ele para em alguma blitz ou alguma coisa, é contabilizado nesse tempo em espera aqui. Mas lembrando que essa configuração ela é feita de forma manual, correto? Então, ficamos por aqui na nossa aula 7 sobre cartão ponto. Espero aí que tenham gostado e a próxima aula vai ser sobre ponto diário. Até a próxima.